Excelentíssimos senhores colegas presentes, plenário presente, ouvinte da Maragi FM. É difícil falar de uma pessoa que há muito tempo professava a crença na pessoa humana e acreditava que cada jovem, que cada ser humano, que cada cidadão desse município poderia ter em suas mãos um passaporte para sua vida digna e feliz. Em nome dela, professora de ética, professora de nome, eu parabenizo todos os professores do nosso município pelo ato e pela profissão que escolheu. Porque eu tenho dito sempre, é os professores quem muda, que diminui o abismo entre aqueles que têm e os que não têm. É como dizia o escritor Paulo Freire, ele deixava bem claro que ele sempre escolheu um lado, o lado dos excluídos, o lado dos invisíveis. E para mim, todo professor sofrendo, mal remunerado, escolhe esse lado por amor. Mas deixo aqui os meus votos de pesar a dona Maria José Barbosa, dona Ritinha, a mãe do nosso companheiro Amara Vieira, que tem sofrido muito nesse momento, porque quem perde uma mãe, perde o bem maior. E, resumindo a minha fala, eu quero agradecer a todos e dizer que não participamos do fúnebre da mãe do companheiro, porque estávamos com viagem marcada e saímos bem mais cedo. Mas deixo o voto de pesar a ela. Muito obrigado, presidente. Júlia, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, ouvintes da Maragi FM, boa noite. Momento de pesar, deixo meu voto de solidariedade ao meu amigo, companheiro de luta, Amaro Vieira, e a toda a família, e dizer que a Ritinha deixou um grande legado no nosso município, né? Todos os amaragienses têm uma história a falar de Dona Ritinha. Então, que Deus conforte todos os familiares nesse momento de muita dor e que Deus coloque ela em um bom lugar. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Novo vereador Amaro Moraes. Boa noite, presidente, nosso colega, plenário presente. É com muito pesar o voto da família de Dona Ritinha, o companheiro Amaro Vieira, gente muito boa. Dona Ritinha era uma pessoa ímpita, trabalhadeira, guerreira, e até com o dia que ela padeceu muito, até com o dia que ela foi. Deus acompanhe ela e bote ela em bom lugar. Muito obrigado, presidente. Passa a presidência a Wagner Magal, por favor. Com a palavra, o novo vereador Cláudio Roberto. Obrigado. Nós sabemos que falar de uma palavra tão complicada que é morte traz um contexto tão complexo. E eu sempre lembro de um texto bíblico, que é Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, onde diz que melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Parece estranho esse texto, porque você falar que o dia da morte de uma pessoa é melhor do que o nascimento é um tanto complicado, porque sempre queremos que o nosso amigo, nosso companheiro, a nossa mãe, nosso pai esteja sempre ao nosso lado. A gente sabe que por mais que seja essa direção do ser humano, nós normalmente não aceitamos. É muito difícil, principalmente perder uma mãe. Mas, enquanto seres humanos, todo ser humano sabe que nossa vida é resultado de nossas escolhas. Seremos amanhã o que escolhemos fazer hoje. E Dona Ritinha, ela fez um bom nome. Então, por incrível que pareça, a referência do nome dela hoje, embora não esteja entre nós,
é de legado. Então, o trabalho que ela construiu na educação, né, construindo vidas, porque sabe-se que professor ajuda a construir vidas, dá direção aos seres humanos, com tanto amor e com tanto carinho, é um legado muito forte. Pode ter certeza, podemos ter convicção de que existe algumas pessoas aqui em Amaragi que seguem a diretriz que Dona Ritinha deixou enquanto educadora. Isso é o bem maior. E isso é parte do alento que os seus familiares têm, de saber que teve uma mãe que tomou decisões corretas, de saber que teve um ser humano, uma pessoa, que escolheu construir a sua história para dar uma direção na vida dos seus filhos, dos seus parentes. E hoje qualquer cidadão, qualquer filho dela, qualquer irmão, qualquer outra pessoa da família, tem prazer em dizer que seja filho ou neto de Dona Ritinha. E isso é o que a história de Eclesiastes, capítulo 7:1, conta. É por isso que o dia da morte, ele, muitas vezes, é melhor do que o dia do nascimento de alguém, porque você construiu o seu nome. Você, quando nasce, você não tem história. A sua história está se iniciando. E quando você morre, você construiu a sua história, você construiu o seu nome. Se for bem ou mal, é o que você determinou. Isso é o que é determinado no dia a dia. E Dona Ritinha é uma referência de pessoa que eu me espelho. Assim como tantas pessoas que ainda estão vivas em Amaragi, eu procuro me espelhar. É sempre importante determinar que nós devemos aprender do outro para que possamos implementar nossa vida, nossa história. E é isso que eu procuro fazer. E ela, Dona Ritinha, vai ser sempre uma pessoa de referência para mim. Então, meu voto de pesar também, assim como os companheiros, ao nobre vereador Amaro Vieira, a toda a sua família. E pode ter certeza, Amaro, que a sua mãe, ela, além de ser guerreira, foi uma pessoa maravilhosa. E que certamente vai deixar saudade não só em você, mas em todos os amaragienses. Volta à presidência. Repassa a presidência para o novo vereador Cláudio Roberto. Então, nós encaminharemos para a secretaria, para encaminhar a família do novo vereador Amaro Vieira, a moção de pesar. Aliás, antes, precisa passar pelo plenário, né? Então, em regime de votação, todos aqueles nobres vereadores e vereadoras que forem favoráveis à moção de pesar apresentada, permaneçam sentados. Ok? Será encaminhada à família. Dando seguimento ao expediente do dia. Câmara Municipal de Amaragi. Parecer conjunto número 012/2017. Da Comissão de Justiça e Redação de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, sobre o projeto do Legislativo número 006 de 2017. Ementa. Dispõe sobre a denominação do logradouro público da Rua Vereador Amadeu Cordeiro dos Santos, no município de Amaragi, estado de Pernambuco. Esse projeto foi apresentado na última sessão, foi encaminhado para as comissões, tem um parecer conjunto. Está aberto ao plenário para discussão, alguma observação. Então, os nobres vereadores e vereadoras que assim o desejarem, está facultada a palavra. Antes de iniciarmos o regime de votação. Pois não, Glória Gouveia, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário presente, eu gostaria só de enfatizar que é de relevância esse projeto, é muito merecido, porque Amadeu Cordeiro foi um ex-vereador, foi um colega também de trabalho meu, particularmente aqui, não só como vereador, mas também como funcionária. Na época eu não era vereadora, mas trabalhava com ele como funcionária pública aqui da casa, e passou aqui por esta casa
passou por esse município, de família tradicional aqui em Amaragi, e também teve sua contribuição como legislador, como cidadão amaragiense, a todo o povo desse município. Então, aqui, mesmo antes de ser votado, eu quero me parabenizar, Claudinho, pela sua iniciativa, e também a todos que provavelmente vão acolher e aprovar esse projeto de resolução, denominando o nome de rua de Amadeu Cordeiro dos Santos. Obrigada. Facultada a palavra ainda. Nova vereadora Júlia Beatriz, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, boa noite. Eu sou a favor do projeto. Não cheguei a conhecer o senhor Amadeu, mas pelo histórico dele no nosso município, me sinto muito honrada em poder estar nessa casa e votar a favor desse projeto para denominar uma rua do município com uma pessoa humilde, pelo que eu pude ver da história de seu Amadeu, humilde, que prestou serviço à comunidade amaragiense. Então, meu voto de antemão, adianto que eu sou favorável a esse projeto. Muito obrigada. Facultada a palavra ainda. Novo vereador Wagner Magal. Queria parabenizar você também, excelentíssimo presidente Cláudio Roberto, pela iniciativa desse projeto, porque, queira ou não, o nome já de seu Amadeu já é gravado na memória de todos, de amaragiense, mas faltava, né? A partir de agora, creio que os amigos, os caros colegas vão aprovar, porque esse projeto condiz com o futuro, para deixar o nome de seu Amadeu gravado na história de Amaragi cada vez mais. E nada melhor do que o nome de uma rua, um logradouro, para marcar o nome para a história. Depois disso, jamais será esquecido na memória do amaragiense. E dizer a vocês que, como vereador, é uma honra ver um ex-vereador que passou por essa casa, deu o seu máximo, lutou, se esforçou e passou por várias dificuldades, como a gente passa hoje, e talvez naquele tempo fosse pior até ainda pelos recursos, que a gente não sabe, não foi o nosso tempo às vezes, e de uns sim, mas sabemos que a dificuldade vai ser constante para nós também, mas para ele eu creio que era maior ainda. E como uma pessoa simples, como ele era, não me lembro muito bem dele assim, mas vejo falar, e é isso que eu disse como Dona Ritinha. Fica um legado no seu nome. Você, quando é uma pessoa bem, boa, vai ficar para a eternidade. Obrigado. Eulatan Barros. Excelentíssimo senhor presidente, colegas presentes, plenária presente, ouvinte da Amaragi FM. Eu tenho dito que a lei da semeadura, ela é de suma importância para qualquer ser humano. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o companheiro vereador, ele era uma pessoa íntegra. Eu me lembro dele pouco, até pela idade, mas eu conheci e sei que o companheiro Amadeus lutou legislando nessa casa. Eu quero parabenizar o companheiro pela ação de apresentar esse projeto, companheiro, e parabenizar a família de Amadeus no geral, porque nós sabemos que a referência de qualquer filho é o pai. E, consequentemente, acredito que os familiares de Amadeus também estão felizes. Por outro lado, eu fico feliz até pelo fato de que, se existe uma rua e não tem nome, era como se fosse um ser humano sem nome. É muito difícil chegar a uma correspondência, é muito difícil você, quando vai fazer qualquer cadastro ou inscrição, você não tem o nome da sua rua. E fica muito difícil
falar só, moro da 19 de março. E com esse projeto nós estamos dando nome e cara a esta rua paralela. Muito obrigado e vamos aí. Esse é o nosso trabalho, é legislar, é aprovar e fazer o melhor pelo nosso município. O vereador Amaro Moraes. Boa noite, presidente, nosso colega, plenário presente. Eu conheci a Amadeu desde eu pequeno, a família dele toda, gente muito boa. Então, eu voto a favor ao projeto. Passo a palavra à presidência a Wagner Magal. Com a palavra o nobre vereador Cláudio Roberto. Nós sabemos que todas as falas aqui, elas foram importantíssimas, porque referendam a importância do nome. Eu sempre digo que a Amaragi é uma família. Temos aqui na plenária várias pessoas que vêm referendar essa fala. E essas famílias precisam ser lembradas, precisam ser registradas, porque o tempo pode torná-las esquecidas. E nós não podemos permitir que o tempo faça com que as pessoas que têm referência no nosso município sejam esquecidas. Então, todas as falas já deu esse indicativo. A intenção é justamente essa. Vai a sugestão também para que se faça pesquisa de outros nomes, para que esses outros nomes se identifiquem em ruas que ainda não têm seus nomes, ou que possa ser feita uma permuta de alteração, que essas permutas de alterações possam cravar o nome dessas pessoas que têm a sua importância, a sua relevância na ação social do nosso município. Isso é de suma importância, pois percebemos e entendemos que o ser humano, a partir da sua partida, ele precisa ser referendado pela sociedade a partir do que ele fez. Se antes estávamos comentando, na moção de pesar, a referência do legado que Dona Ritinha deixou, a Amadeu também vai na mesma direção. E graças a Deus que essa Casa Legislativa tem tido esse reconhecimento, assim como terá para tantos outros nomes que subsequentemente será tratado nessa plenária. Wagner Magal. Repasso a presidência para o novo vereador Cláudio Roberto. Eu gostaria de aproveitar esse momento para dar boas-vindas aos componentes da Chamego da Roça. Sejam bem-vindos. Assim como todos os presentes, Eliseu, Flávio, Elias, Jabá, Beto, nossos amigos aqui presentes. Podemos encaminhar para a votação o projeto? Então, o projeto número 06/2017, que tem por ementa, dispõe sobre a denominação do logradouro público Rua Vereador Amadeu Cordeiro dos Santos, no município de Amaragi. Salientando que essa rua a primeira travessa da 19 de março. Então, todos os ilustres vereadores e vereadoras aqui presentes, que forem favoráveis ao referido projeto, permaneçam sentados. Ok? Aprovado por unanimidade. O referido projeto será encaminhado ao Executivo, notificado quanto à Secretaria de Obras para tomar providências para indicar a denominação da primeira travessa da 19 de março. Ao mesmo tempo, essa presidência sugere a esse plenário para fazer uma sessão especial, convidando os familiares de seu Amadeu a se fazer presente nessa sessão, para repassarmos a aprovação. Acredito que essas pessoas elas sentem-se felizes. Inclusive, a nossa companheira Sila, que é uma das funcionárias, a partir do momento que ela soube, ela se sentiu muito, muito feliz com isso. Não só ela, mas todos os seus familiares. E nada mais justo de dar o direito dessas pessoas estarem aqui numa sessão especial, uma sessão solene, para repassarmos a aprovação desse projeto.
Mas de antemão a gente já vai encaminhar ao Executivo a aprovação do referido projeto para as devidas providências, para a fixação do nome. E uma coisa importante que temos discutido é que a fixação do nome de ruas, a partir da referência de ser humano, ela tem uma justificativa. A justificativa que foi tratada no projeto seja encaminhada também na referência da tarjeta da rua apregoada na travessa. A partir desse momento, a sugestão do Executivo, que isso é uma questão até para ser apreciado por essa plenária também, isso é uma dinâmica que tem sido realizada em outras cidades. Isso é importante porque temos algumas pessoas mais novas, por exemplo, na nossa cidade de 15, 16, 10 anos, que não sabem quem foi seu Amadeu. Mas a justificativa da tarjeta indica quem foi seu Amadeu. E por que o nome daquela rua está com o nome de seu Amadeu. Isso é super importante. Eu acho que seria algo a se adotar também no nosso município, mas que precisa ser apreciado por essa casa, mas já vai a sugestão de antemão dessa presidência, para se fazer um estudo específico sobre isso, um projeto também, para ser analisado e aprovado por essa plenária. Ok, minha gente? Tem mais algum expediente do dia? Pois não, pode continuar. Convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Amaragi, Templo Matriz. Venho, por meio deste, lhes convidar para a nossa festividade, que acontecerá no dia 28 do mês corrente, do grupo de louvor vocal Shekinah. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Salmos 48 e o versículo 1. Direção-geral, pastor-presidente Ailton José Alves. Pastor local, pastor Isaac Ricardo de Araújo. Ok, está feito o convite. Não só a plenária presente aos vereadores, mas também toda a população amaragiense, né? Na sequência, acabou o expediente do dia? Na sequência, temos um assunto a tratar, que é de interesse de toda a população amaragiense, que é a abertura da agência bancária. Através de redes sociais, os vereadores publicaram alguns informativos na direção de busca de soluções. Fizemos uma visita em Brasília, à presidência do Banco do Brasil, fomos recebidos cordialmente pela assessoria da presidência e passamos o lamento, a dificuldade que o município tem passado, as dificuldades e assim por diante. Fizemos um raio-x, uma descrição de toda a situação no nosso município. Inclusive, essa semana foi publicada uma foto da Feira Livre, onde dava até para correr de moto dentro da Feira Livre, né? Ou de bicicleta, ou assim por diante. Esse reflexo é o impacto do fechamento da agência até o momento, né? Que, embora ela não esteja fechada totalmente, mas infelizmente a agência só está trabalhando administrativamente. Não está mexendo ainda com dinheiro, com cédulas. E essa é a dificuldade que temos, porque o dinheiro dos cidadãos amaragienses está ficando em cidades vizinhas. Seja Recife, seja Ribeirão, ou Xangrande ou Gravatá. Isso é muito sério, muito sério. Então, no decorrer da discussão, como os 9 vereadores estavam presentes, e aqueles que acompanharam a rede social perceberam isso na foto, todos os 9 vereadores estavam lá em Brasília, visitando a presidência do Banco do Brasil e discutindo esse assunto. Nós vamos abrir para discussão, e cada vereador sinta-se à vontade para fazer sua descrição, e nessa descrição a presidência vai dando a direção da conversação para que os amaragienses possam entender o que foi discutido, o que foi indicado pela presidência do Banco do Brasil e qual vai ser a direção também dessa casa, a partir de então. Tá certo, minha gente? Então está facultada a palavra, os vereadores presentes sintam-se à vontade para fazer uso do microfone. Natan Barros, por favor. Boa noite a todos os ouvintes da Amaragi FM. Presidente, como o senhor mesmo deixou claro, essa preocupação é muito grande.
eu tinha dado uma entrevista aqui ao professor e à Rádio Amaragi FM e dizer do desconforto total do nosso município. Na entrevista com o professor Elcio Oliveira e o companheiro Jacemi, aqui pela Amaragi FM, eu deixei claro a minha indignação a essa ação que está acontecendo. E, às vezes, também, professor que está aqui presente, colegas presentes, ouvinte da Amaragi FM, eu fico preocupado porque a falta de segurança é total no Brasil. E não é só a Amaragi que está sofrendo com isso. Mas como somos um município bem localizado, e que Primavera também precisa do Banco Municipal de Amaragi, e que também esses outros municípios, como Escada, que não tem um banco funcionando do Brasil, e o Banco do Brasil, por ser uma economia mista, que 51% é do governo e 49% é da iniciativa privada, então, eles vivem ganhando dinheiro todo dia. Nós sabemos que tem juros que são absurdos, e nós pagamos para ser correntista. Nós pagamos todos os nossos trabalhos no banco. E, mesmo assim, pagamos o preço de ter que deslocarmos para as cidades vizinhas, como Xangrande, Gravatá, Vitória, correndo o risco, mais um risco de ser assaltado, gastando também com combustível, com passagem, perdendo um dia que poderia resolver aqui. Então, a minha indignação é que não recebemos nem resposta, presidente, do requerimento que eu apresentei nessa casa e que todos os colegas aprovaram. Fico preocupado, porque se ele não responde a essa casa, ao Poder Legislativo, e ao cidadão comum? O que é que o banco pensa do cidadão comum, que são correntistas deles? Que faz com que o banco funcione? Essa é a minha preocupação. Falando da visita a Brasília, como o presidente deixou claro, nós fomos lá, os novos vereadores, na Superintendência Nacional do Banco do Brasil. Lá, nós fomos atendidos pelo gerente de comunicações, representante legal do superintendente, o senhor Carlos Henrique, e também a gerente Helen Cássia. Natan, só uma direção. Foi a presidência do Banco do Brasil. Ele era a assessoria específica do presidente do Banco do Brasil. Certo. Sim, mas então, eu sei, é representante da presidência, né? Mas de lá, como é a superintendência regional, por isso que eu estou falando nesse contexto. Então, eles estavam representando o presidente do Banco do Brasil, lá na superintendência, e ele falou da preocupação que tem com a segurança do município. Até porque, na reunião conosco, eles indicaram que nós poderíamos estar criando aqui com o município o CONSEG, o Conselho de Segurança Municipal, porque muitos municípios, com o déficit de segurança, estão criando o CONSEG para ajudar, até porque essa prática continua em todos os municípios, ou melhor, no Brasil. Então, nós visitamos, discutimos, tiramos encaminhamento e ficamos de, ainda essa semana, visitar aqui a presidência do Banco Estadual, aqui no Recife. A gente vai aguardar aqui a reunião com a casa e vamos nos deslocar para lá. Eu quero deixar claro que essa casa, em nome dos 9 vereadores, está empenhada e preocupada com a situação atual. Muito obrigado, presidente. Facultada a palavra ainda. Júlia, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, ouvintes da Amaragi FM, boa noite. Como foi dito aqui pelo companheiro que me antecedeu, o Natan, estivemos preocupados enquanto representantes do povo e fomos até a Superintendência de Brasília, nacional, procurar em busca de soluções
para o nosso município. Sabemos que o nosso município está sofrendo, né, como já foi dito, o comércio em geral, o risco que temos em ter que se deslocar para outros municípios para ter o nosso dinheiro em mão, é muito arriscado. E, como foi dito, é uma situação um pouco, eu posso dizer que complexa, porque não é fácil. O Banco do Brasil, quando pensa em reestruturar uma agência que foi assaltada, em seguida tem a notícia que 3, 4, 5 em todo o Brasil também foi assaltada. Mas é uma luta que nós, enquanto vereadores, vamos traçar para que possamos reabrir a agência do nosso município. Sabemos também que Escada também já não tem mais agência, em detrimento de assaltos, né? Lá só tem bancos, caixas, os caixas eletrônicos. Primavera também não tem, então Escada e Primavera está desassistido. E Amaragi hoje também se encontra desassistido, né? Eu rogo a Deus pela agência de Xangrande, de Gravatá, né, para que os bandidos não vá atingir, porque senão o que será de nós? Né? Mas é uma luta que tem que se travar com a Polícia Federal, né, porque quando se trata de bandido, de agência bancária, é uma coisa muito complexa. Mas todo o meu apoio, porque eu também sou amaragiense, também sou correntista do Banco do Brasil, e como todos os amaragienses estão sofrendo, nós também aqui, enquanto legisladores de vocês, também sofrem. Então, vamos à luta. A luta não é fácil, mas a gente vai fazer o possível para reabrir a nossa agência do nosso município. Muito obrigada. Nobre vereadora Glória Gouveia, por favor. Senhores e senhores presentes, senhor presidente, meus colegas aqui, vereadores. A todos que nos escutam pela rádio Amaragi FM e leva as nossas palavras, a nossa informação a todo, acho que, o município de Amaragi. Pois bem, como meus colegas que me antecederam falaram, nós estivemos sim em Brasília, até quero agradecer ao presidente pela oportunidade de nos levar naquele Distrito Federal e participar da marcha dos prefeitos e, consequentemente, a oportunidade que a gente teve de na Superintendência do Banco do Brasil. E, chegando lá, nós fomos muito bem recebidos, até mesmo porque não agendamos com antecedência, mas, mesmo assim, fomos recebidos. E o que, muitas vezes, incomoda e, realmente, a comunidade fica revoltada, muitas vezes pela falta de informação, até mesmo do Banco do Brasil. Porque hoje aqui tem sites, tem uma rádio que pode levar informação a todos, e o Banco do Brasil em si não passa nenhuma informação de como está, se vai abrir, se não vai. E nós, como representante, como Natan falou, Júlia falou, a nossa preocupação é grande, porque a gente até leva uma carga de culpa, sem a gente ter essa culpa. Mas a gente, enquanto representante, estamos indo em busca de uma solução. E quando chegamos lá, a burocracia ela fala muito alto e não deixa a desejar nem aqui e nem lá em Brasília. E o que ele falou? Quando nós relatamos a indignação da nossa cidade e do povo, que estavam falando que iam fazer uma mobilização na frente do Banco do Brasil, carro de som, não ia deixar ninguém entrar. E ele disse, olha, isso não vai adiantar. Por quê? É necessário que se tenha uma perícia da Polícia Federal, consequentemente um laudo, e aí os trâmites, se vai comprar outro cofre, se foi arrombado o cofre, e licitação e outras coisas mais. Então, eles disseram, primeiro, privamos pela segurança dos funcionários. E nós aí relatamos, mas o banco foi assaltado de madrugada. Sempre acho que foi assaltado de madrugada. E ele disse, mas isso não impede que eles venham assaltar durante o dia. E perguntou quantos efetivos aqui tinha, nós falamos que tinham 3 efetivos. E aí vem toda essa burocracia e a nossa preocupação, porque nós sabemos, entendemos, e eu acredito que não vai ser tão rápido a abertura desse banco. E vamos no banco em Recife, vamos fazer o que pode ser feito para que isso volte a funcionar.
E aí nós ficamos assim preocupados, também somos refém desses serviços e precisamos nos deslocar, como todo mundo, eu acho que com mais dificuldade, muitas pessoas que não têm condição de sair daqui para ir para outro lugar. Mas eu quero dizer a vocês que nós não vamos parar, nós vamos ir, e se for preciso fazer uma parada, uma mobilização, nós vamos fazer, na frente do Banco do Brasil. E dizer que o banco, em nome do gerente, dê uma resposta a essa casa, dê uma informação ao pessoal, aos correntistas na rádio, através de um site, porque muitas vezes a revolta é porque não tem nenhum tipo de satisfação que dá à comunidade. E então, em nome da casa, dos 9 vereadores, sem exceção nenhuma, nós estamos em busca de que esse banco volte a funcionar o mais rápido possível. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Facultada a palavra ainda. Temos o vereador Mário Moraes, por favor. Boa noite, presidente, nosso colega plenário presente. Desde o início do acidente dessa agência do Banco do Brasil, que nós vem combatendo bastante, vem pedindo, e nada é realizado. Esse povo descolocando para Gravatar, Xangrande, Vitória, para toda reunião daqui do nosso município. Então, faço um apelo e vamos agir, vamos trabalhar, e eu tenho fé em Deus que vai ser vencido, que Deus é grande. Muito obrigado, presidente. Na sequência, o vereador Wagner Magal, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, plenário presente e ouvinte da Rádio Amaragi FM. Eu quero complementar a palavra de todos com a minha agora. Dizer que nos desempenhamos procurando a superintendência do Banco do Brasil, em Brasília, para ver se diminui mais esse, como se diz, esse apelo, essa exclamação que a gente coloca todos os dias que chega à frente do Banco do Brasil e não temos nenhuma resposta e não temos nenhuma solução. Isso, todo correntista, como meu cliente também, quero também exclamar também diretamente o apelo, o voto de repúdio por não ter nenhuma resposta de Amaragi, da gerência, como a nova vereadora Glória falou, tem uma rádio aí comunitária para expressar alguma comunicação, dar alguma solução, se vai ser o breve ou mais tardar, mas que tenha alguma coisa que a gente saiba se vai abrir ou não. Como na superintendência, lá, senhor Carlos Henrique deu um parecer, que falou para a gente que está bem encaminhado em questões burocráticas, ressaltando que falta um parecer da Polícia Federal ainda, se não me engano. Falta um parecer da Polícia Federal ainda. Para isso, tem que o Banco do Brasil também, como a gerência, procurar também se mexer. Mas nós, como vereadores, eu fico honrado de estar presente, de ter ido à superintendência em Brasília, ter a honra de estar junto com os 9 vereadores, com os 8 mais eu, e buscar a solução para que nossa cidade saia dessa... uma tristeza, um caos constante, porque, como o Natan falou, o vereador, se deslocando para Xangrande, tem um constante perigo, amigo. Perigo de acidente, perigo de assalto. Isso aí é um mal que vai aumentando a cada dia. E a gente quer que vê a nossa cidade andando pacificamente, tranquila. Não nessa forma que está hoje. Quero dizer que fiquei honrado em estar presente com vocês todos, buscando a solução para o bom Brasil, para o bem de todos de Amarigiense. Obrigado pela palavra. Eu passo a presidência a Wagner Magal. Hoje passo a palavra para o novo vereador Cláudio Roberto. São só pontuações.
sobre as falas e do que foi discutido lá com o representante do Banco do Brasil em Brasília, que alguns vereadores aqui já destacaram. Nas comunicações, foi levantado na discussão, inclusive pela nova vereadora Glória Gouveia, numa visitação que fez aqui ao banco local, do que estaria faltando. Um dos pontos foi o relatório da Polícia Federal, que inclusive o próprio representante que nos recebeu em Brasília não tinha essa direção, né, enquanto o grupo de vereadores foi que levantou-se na discussão. Nesse momento ele salientou a importância do Legislativo intervir, fazendo visita à Polícia Federal, solicitando através de ofício a visita aqui ao Banco do Brasil da Polícia Federal, essa instituição, para que ela possa fazer a relatoria necessária e dar o aval para que o banco ele volte a funcionar. Esse é um dos pontos, que até foi levantado aqui. A outra situação foi a transparência de informação que já foi trazida aqui pelo conjunto de vereadores. E já trago, diante da discussão, uma sugestão, que isso foi discutido também na mesa, de convocar o representante do Banco do Brasil aqui no estado de Pernambuco. Aí não seria necessariamente o representante local, mas a superintendência em Recife. Ele pode convidar uma pessoa aqui local também para estar junto com ele, mas o convite vai direcionado a esse representante de Recife. Também a sugestão vai em expandir o volume de pessoas, representante do banco, representante do executivo, o legislativo, e também solicitar à Rádio Amaragi FM esse espaço, no momento pela manhã, para se fazer essa discussão e passar o raio-x necessário para a população amaragiense, como estamos fazendo nesse momento aqui. Foi outro ponto discutido e bem aceito pelo representante do Banco do Brasil. Outra questão que foi já trazida aqui nesse plenário foi a formalização do Conselho. Para formalizar o Conselho de Segurança Pública, é necessário uma audiência pública para que a população amaragiense participe do processo e também não só participe com a presença, mas com as suas falas e suas indicações. Seus indicativos são super importantes para a construção de uma política pública de segurança que atenda à real necessidade do município. E, nesse sentido, essa casa precisa urgentemente determinar a data para essa audiência pública, até porque uma das falas do representante do banco foi: o município precisa mostrar que teve atitude para mudar a estrutura de segurança do município. E eu lembro bem quando ele deu algumas sugestões de, por exemplo, em determinados momentos de pagamentos, fechar as ruas que são próximas ao banco. Que o Conselho determine as ações necessárias para a ampliação do efetivo, e aí não é só da PM, mas também de guardas municipais, que tem essa interlocução. Instalação de câmeras na cidade, para tentar minimizar ou intimidar, que a gente sabe que é pouco provável, mas é uma estratégia, os bandidos. Foi outro ponto destacado. Outra questão que ficou clara, e isso é importante trazer para a população amaragiense, que o banco está das estratégias que hoje, infelizmente, no município não se tem, de NB, com câmeras, fechamento de ruas e outros, é outra situação. Então, são contextos que precisamos levar em consideração e o que é que vamos definir para tratar dessa, ou se vamos tratar ela em termos gerais, já que vamos ter aqui juízes, promotores, nós vamos ter representante da Polícia Federal, representante do governo do Estado, nós vamos encaminhar ofício ao secretário estadual de Segurança Pública. Então, se vamos, de que caminho vamos percorrer? É uma indagação que essa presidência faz e que brevemente eu gostaria de escutar os nobres vereadores sobre esse questionamento. Presidente, não era fundamental agora também a gente deixar pré-definido uma data para uma marcha? Já acho que a marcha tem que partir da audiência pública. A audiência pública para ter o respaldo da sociedade. Porque a sociedade, na audiência pública, terá sua participação. Por favor, Glória. Eu acho que tem 2 pontos aí. Eu não sei se o vereador Natan, quando falou na marcha, ele referia-se muito à questão do banco.
e a minha abaixo-assinado também. Então, eu acho que para 1 de junho está muito Muito distante, né? Muito distante. Entendi. É isso. Está entendendo? Agora temos uma situação, temos um impasse, veja. Nós temos uma ida a Recife para discutir com a Superintendência do Banco do Brasil a data para a abertura. E nós temos a discussão de marcha. O questionamento que a presidência faz é se essa marcha seria antes ou depois da saída a Recife. Eu acho que um caminhamento era após a visita a Recife, mas antes da audiência pública. Até porque seria uma resposta para ser discutida dentro da audiência pública. Entendeu, presidente? Então, o meu questionamento é esse, até pensando pelo lado mais crítico, a população de Amaragi não aguenta mais, não. E aí, nessa marcha, nós temos que convidar, essa casa tem que convidar, a parabenizar aqui ao companheiro Elias, que está aí nesse acompanhamento conosco, fazendo a filmagem e o andar. Também parabenizar o professor Elcio Oliveira e Jacemi pela condução da Rádio Amaragi FM e trazer a imprensa, certo, a nível de país, a imprensa, né, as emissoras de TV, para acompanhar esse processo e divulgar a nível nacional, entendeu? Ok. Sugestão de data. E aí, vamos para a sugestão de data. A previsão é da gente ir até sexta-feira, Isso. não é isso? E aí nós podemos marcar, eu acho que para semana que vem, quarta, quinta, alguns vereadores têm algo agendado para semana que vem? Depois de sexta? Vamos fazer da seguinte forma. Os vereadores que tiverem sugestões de data, citem as datas e a gente faz a apreciação do plenário. Deixa eu sugerir. Nós estamos indo no Banco do Brasil até sexta, né? Porque, vamos lá. Então, será que não seria importante a gente ouvir e ver em que pé está essa abertura desse banco? Se é para agora, ou não tem nenhuma previsão, aí sim a gente poderia marcar essa marcha. Porque se a gente tiver se ele disser, o Banco do Brasil já fez todo o trâmite, agora a gente tem mais o que aí, 8 dias, 15 dias, 10 dias, e vamos reabrir a agência. Então, eu acho que a gente poderia ouvir lá e, enquanto isso, nós vamos dando andamento no nosso abaixo-assinado, porque precisa mais de um tempo para pegar a assinatura do pessoal. Então, só um indicativo de direção dessa mesa, a partir da fala da nova vereadora Glória Gouveia. Como os vereadores irão a Recife até sexta-feira, de hoje a 8 nós teremos uma nova sessão. Então, nessa nova sessão de segunda-feira, nós daremos resposta à população amaragiense, quais foram os encaminhamentos discutidos e a direção que o Banco do Brasil aqui de Recife deu. Questão de calendários, conforme já discutido, datas. Só tem um detalhe, que é super importante, que nós precisamos deixar amarrado. É oficializar esse calendário de abertura. E aí, quando eu falo de oficializar, não é verbalmente falando, né? Nós vamos exigir do Banco do Brasil um documento necessário, através de ofício, para determinar a data de abertura. E na segunda-feira, nós apresentaremos todas essas informações, e de posse dessas informações, nós vamos definir, junto com a população amaragiense, a necessidade ou não dessa marcha. Okay. Pode ser dessa forma? Pode ser. Ok. O nobre colega Jabá aqui, o amigo Jabá, está falando sobre a lotérica, que é uma agência bancária da Caixa, correspondente bancário da Caixa Econômica. Essa outra situação, nós vamos começar a discuti-la, né? Quer repassar, Glória, para a gente?
Em uma conversa que eu tive com a dona da agência, né, Idinha Jaildes, que é também funcionária da casa, ela disse o seguinte, foi a segunda vez, né, porque a primeira que abriram ali, que levou pouca coisa, e a segunda vez que levou o assalto aí no caminho. Então, ela disse o seguinte, é muito difícil para ela, com o fechamento de todas as agências, e ficou só funcionando a casa, o montante, o volume de dinheiro que passa para lá é bem maior. Aí ela corre o risco de ter que levar esse dinheiro daqui para outro lugar, né? Escada, Gravatar, seja lá qual for. A condição deles alugar um carro forte é pouca. Então, ela disse que está muito desmotivada de voltar a abrir por essa condição. Que tem um seguro, mas o seguro não cobre, aquele negócio todo. E ela disse que está muito desmotivada porque ela não tem segurança e não tem condição de ter um carro forte de levar o dinheiro. E ela fica passando por levar o dinheiro, podia ter levado a vida. E ela disse que está, assim, sem saber realmente como vai acontecer, se vai reabrir, se não vai. E ela está esperando também a perícia do seguro, né? Que ela paga. É imprevisível. Essas informações, nobre amigo Jabá, elas não dão a direção de ação.